Mas no fim da conversa, a mulher passou a acreditar que aquele homem era o Messias. And she dropped her water pot and she went into town to say, "Come see a man who told me everything I ever did." E o texto diz que ela deixou lá o pote e foi à cidade e disse a todas as pessoas: venham a conhecer sobre o homem que me disse todas as coisas que eu sou, que eu fiz. And so other people came and saw Jesus. Então as outras pessoas vieram e viram Jesus. And after time, we read in verse 42. E passado algum tempo, nós lemos no versículo 42: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. He is the Savior of the world. Ele é o Salvador do mundo. Neither is there salvation in any other. Não há salvação em nenhum outro. There is no other name under heaven given to men whereby you must be saved. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Who is Jesus? Quem é Jesus? He's a shepherd. Ele é um pastor. He says this in John chapter 10. Ele diz isto em João no capítulo 10. Over and over again we read about him being a shepherd. Vez após vez nós lemos acerca de ele ser um pastor. Let's read in verse 4, John 10:4. Por exemplo, no versículo 4, João 10:4. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. We read in verse 11, I am the good shepherd gives his life for the sheep. Nós lemos no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. We read in verse 14, I am the good shepherd, I know my sheep. No versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. We read in verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me And I seguem. give to them eternal life. E eu dou-lhes a vida They will eterna. never perish. Elas nunca No perecerão. one can take them out of my hand. Ninguém as conseguirá arrebatar da minha mão. He is the image of the invisible God. Ele é a imagem do Deus He is invisível. the Savior of the world. Ele é o Salvador do And He is mundo. a shepherd. E ele é um pastor. And as a shepherd, where is He guiding us? E como um pastor, até onde é que ele nos vai levar, guiar? He's guiding us out of sin. Ele vai nos guiar para He fora do doesn't pecado. want you to live a sinful life. Porque ele não quer que tu vivas uma vida de Through pecado. all the things that happen in your life, Porque todas as coisas que aconteceram na tua vida, all the good things and all the bad things, todas as boas e as más, one thing God wants to do is lead you out of sin. uma coisa Deus quer fazer na tua vida é levar-te para fora do pecado. All things that happen in our lives are not good, Todas as coisas que aconteceram na nossa vida, elas não são boas. but they can work together for good. Mas elas podem trabalhar juntas. Nem todas são boas, mas elas podem trabalhar conjuntamente para o They bem. can bring us into a deeper understanding of God. Podem nos levar para um entendimento mais profundo de Deus. They can help us be more holy. E podem ajudar-nos a sermos mais All santos. things are not good, Nem todas as coisas são boas. but through all things, Jesus is a shepherd. Mas em todas as coisas, Jesus é um pastor. And He knows what's happening in your life. E Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. And He wants to be your guide. E Ele quer ser o teu guia. Who is Jesus? Quem é Jesus? He is the great high priest. Ele é o grande sumo The sacerdote. book of Hebrews is all about the high priestly ministry of Jesus. O livro de Hebreus diz que Ele é o sumo sacerdote de Deus. We read in Hebrews chapter 4, Nós lemos em Hebreus, no capítulo 4, verses 14 and 15. versículos 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. You know what's so wonderful about the high priest? Sabem o que é tão maravilhoso acerca do sumo sacerdote? He sympathizes with you. Ele tem empatia contigo. He cares for you. Ele preocupa-se contigo. He knows we are weak.
Ele sabe que somos fracos. He knows how difficult it is to live for God in this world. Ele sabe quão difícil é viver para Deus neste mundo. He knows it means rejection Ele sabe o que significa rejeição and can mean mockery. e o que significa ser blasfemado. He knows that insultado. we are weak, Ele sabe que somos fracos, but He's a great high priest. mas Ele é um grande And He sumo sacerdote. understands our weaknesses. E Ele entende as nossas fraquezas. And we can confess our sins E nós podemos confessar os nossos and pecados. find that He is faithful and just to forgive us of our sins. E saber que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos And to pecados. cleanse us from all E unrighteousness. nos purificar de toda a nossa injustiça. Who is Jesus? Quem é Jesus? He is Lord. Ele é Senhor. When Moses came to Pharaoh and told Pharaoh that God said, "Let my people go," Quando Moisés chegou a Faraó e disse a Faraó, deixa o meu povo ir. Pharaoh said, "Who's the Lord that I should obey him?" Faraó disse, mas quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? And God answered his question E Deus respondeu à and pergunta brought dele 10 plagues on the people of Egypt. e mandou 10 pragas sobre o povo do And Egito. at the end, Pharaoh knew who the Lord E no was. fim, Faraó passou a saber quem Deus é. And Senhor. every knee will bow before him. E todo joelho se dobrará diante dele. Every tongue confess that he is Lord. E até que toda a língua confesse que Ele é Senhor. All of us in this room are going to say that he is Lord. Todos nós aqui na sala, um dia teremos que dizer que Ele é Senhor. We can bow to him now and he can be our Savior. Nós podemos nos prostrar, ajoelhar diante dele agora e fazer We dele can o nosso surrender Salvador. our lives to him. Nós podemos render as nossas vidas a Ele. Or we can be in rebellion against him. Ou nós podemos andar em rebeldia, rebelião contra We Ele. can shake our fist in the air and say, "I don't want this man to reign over me. Nós podemos levantar o nosso punho no ar e dizer, não quero que este homem reine sobre mim. He will not be my Lord." Ele não será o meu And Senhor. we can rebel against God. Nós podemos nos rebelar contra Deus. But the Bible tells us that one day you will bow. Mas a Bíblia diz-nos que um dia tu vais ter que te You will, ajoelhar you will admit that you cannot escape him. e tu vais ter que admitir que não consegues, não podes escapar dele. And he will be your judge. E ele será o teu juiz. And you'll admit that you cannot fight against him. E tu vais ter que admitir que não consegues lutar contra ele. This is who Jesus is. Este é Jesus. Isto é quem é Jesus. He is also the judge of all. Ele também é o juiz de todos. In John 5, verse 22, Em João capítulo 5, versículo 22. we read, Jesus says, you can read it. João 5, 22. Jesus diz: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Acts chapter 10, verse 42. Atos capítulo 10, versículo 42. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Acts chapter 17, verses 30 and 31. Atos 17, versículos 31, ou 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. And finally, 1 Peter chapter 4, Finalmente, 1 de Pedro, capítulo 4, verses 3 to 5. versículos 3 a 5. 1 de Pedro 4, de 3 a 5. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebediças e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Salvation is being saved from sin. A salvação é ser salvo do pecado. And we have a Savior who can save us from sin. E nós temos um Salvador que nos pode salvar do pecado. He is so many things.
Ele é tantas coisas We have just mentioned a few. e nós só mencionamos algumas. But there are so many things to say about the Lord Mas há muita Jesus. coisa para dizer acerca do Senhor Jesus Cristo. He is a wonderful Savior. Ele é um Salvador Is maravilhoso. He your Savior today? Se Ele é o teu Salvador hoje, What does salvation produce? o que é que a salvação produz? Well, it produces a Christ-centered life. Produz uma vida centrada em Cristo. A desire to enjoy the spiritual life. Desejo para desfrutar da vida espiritual. Paul says in Philippians 1:21, Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo "For 21, me to live is Christ and to die is gain." para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Salvation produces a desire to enjoy life in Christ. A salvação produz desejo de desfrutar a vida em Cristo. Before salvation, what do we enjoy? Antes da salvação, o que é que nós desfrutávamos? We enjoy life in sin. Nós desfrutávamos da vida no pecado. Or maybe we don't enjoy life in sin. Ou talvez nós não tenhamos esse prazer no pecado. But we have life in sin. Mas, na verdade, nós temos vida no pecado. Sin characterizes our lives. O pecado caracteriza as nossas vidas. And then a day comes when you cry out to God for salvation. E chega o dia em que nós clamamos a Deus por Save me from salvação. my sins. Salva-me dos meus Now pecados. the Lord Jesus can do that. E só o Senhor Jesus And He pode can fazer isso. replace your desires. E Ele pode substituir os teus So desejos. instead of living a life of sin, you live a life in Christ. Em vez de viveres uma vida no pecado, vives uma vida em Cristo. What kind of life is this? Que tipo de vida é esta? It's a life of learning from Christ. É uma vida de viver com Cristo, aprender com Cristo. We read in Matthew 11:28 and 29. Nós lemos em Mateus, no capítulo 11, versículos Jesus says, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." 28 e 29, Mateus 11, 28 e 29, Jesus a convidar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus says, "Come to me and learn of me." Jesus disse, convida: vinde a mim, aprendei de mim. Sort of like a mentor. Como mentor, He wants us to be His disciple. Ele quer que nós sejamos discípulos. We follow Him, Nós seguimos-lo, we learn from Him. nós aprendemos sobre We ele. learn about Him. Nós aprendemos acerca dele. That's what a believer wants to do. É isso que um crente quer fazer. Life in Christ is learning from Christ. A vida em Cristo é aprender acerca de Cristo. What kind of life is this? Que tipo de vida é esta? A life of walking with Christ. A vida de andar com Cristo. So we read in 1 Peter chapter 2, Então nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 2, verses 21 and 22. versículos 22 ou 21 e 22. 1 de Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 John 2 and verse 6. 1 de João 2, 6. We read that you should walk just as He walked. Nós lemos que devemos andar exatamente como Ele andou. And so when we follow Him, we learn to walk like Him. Então quando nós o seguimos, nós aprendemos a andar como Ele. What kind of life is this? Que tipo de vida então é esta? It's a life of following Christ and not following the world. É uma vida de seguir Cristo e não seguir o mundo. We already read from John 10:27. Nós já lemos em João 10, 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Do you have a relationship with the world or do you have a relationship with Christ? Tu tens um relacionamento com o mundo ou tens um relacionamento com Cristo? A believer has a relationship with Christ. Crente tem um relacionamento com Cristo. We live in this world, but we're not part of this world. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos parte deste mundo. This world is not our home. Este mundo não é nosso Heaven lar. is now our home.
O céu agora é o nosso lar. We're strangers and pilgrims in this world. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos neste We mundo. don't want to participate in the sins of this world. Nós não queremos participar nos pecados deste mundo. We struggle with sin. Nós lutamos com o pecado. There's still temptation that we face. Ainda há tentações que nós enfrentamos. But this isn't our home. Mas esta não é a nossa And casa. we should not feel comfortable here. Aqui nós não nos deveríamos sentir We're confortáveis. going home. Nós estamos a ir para casa. And so it's a life of following Christ, not following the world. Então é uma vida de seguir Cristo e não seguir o mundo. What kind of life is this? Então que tipo de vida é esta? It's a life of enjoying Christ, not enjoying sin. É uma vida de aprender a ter prazer em Jesus Cristo, não ter prazer no pecado. This world wants you to fellowship with it. Este mundo quer que tu tenhas comunhão com Ele. Come and have fun in this world. Vem e diverte-te neste mundo. Enjoy the pleasures of sin for a season. Desfruta dos prazeres do pecado por It'll um make tempo. you happy. Isto vai fazer com que tu sejas And yet feliz. it leaves many people miserable. E isto leva muita gente à miséria. It's deceptive. É enganoso. Sin is deceptive. O pecado é enganoso. You think you're going to find joy, but you find no satisfaction. Tu pensas que vais encontrar alegria, mas tu não encontras satisfação. Sin enslaves people. O pecado escraviza pessoas. But the believer enjoys life in Christ. Mas o crente, ele desfruta da vida em Cristo. We find that we have a relationship now not with sin but with Christ. Nós percebemos que agora nós temos um relacionamento não com o pecado, mas sim com All Cristo. our blessings are found in Him. Todas as bênçãos são encontradas nele. And so we should spend time with Him. Por isso nós deveríamos passar tempo com Ele. Learn to enjoy Him. Aprender a desfrutar He dele. wants to change your desire. Ele quer mudar os teus desejos. And He can do that. E Ele pode fazer He isso. can replace your sinful desires with holy desires. Ele pode substituir os teus desejos pecaminosos por desejos santos. Christ is our life. Cristo é a nossa vida. We read that in Colossians 3 verse 4. Nós lemos isso em Colossenses, capítulo 3:4. Colossians 3:4. capítulo 3, versículo 4. Christ is everything to the believer. Cristo é tudo para o Why? crente. Por quê? Because He saved us from sin. Porque Ele salvou-nos He do broke pecado. the power of sin in our lives. Ele quebrou o poder do pecado nas nossas vidas. Yes, we still sin, Sim, nós ainda pecamos. but the power of sin no longer can control us. Mas o poder do pecado já não nos pode controlar mais. We now live under the power of Christ. Agora nós vivemos debaixo do poder de Cristo. And since Christ is our life, we should not be living in sin. E uma vez que Cristo é a nossa vida, nós já não deveríamos mais viver no pecado. Put your sinful desires away. Deita fora os teus desejos pecaminosos. Begin living a new life. Começa a viver uma vida nova. Christ is our life. Cristo é a nossa vida. The work of Christ has broken the power of sin. O poder de Cristo quebrou o poder do pecado. We are born sinners. We have a sin nature. Nós nascemos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. But when Jesus Christ saves a person, He breaks the power of sin. Mas quando Cristo salva uma pessoa, Ele quebra o poder do pecado. And this is what's so great about Christianity. E é isto que é tão grande no The cristianismo. work of Christ deals with my past, my history. A obra de Cristo lida com o meu passado, com a minha história. And yes, there's still sin that I struggle with, E sim, é verdade, ainda há pecado com o qual eu luto, but the power of sin is broken. mas o poder do pecado foi The quebrado. law can't come back and say, you've sinned, therefore you must die. A lei não pode vir e dizer sim, tu tens pecado e por causa disso tu tens que The morrer. law can't say that anymore. A lei já não pode dizer isso mais. Because my Savior died for me. Porque o meu Salvador morreu por mim. So the power of the law is completely broken. Por isso o poder da lei já está completamente quebrado. Sin can't control me. O pecado já não me pode It controlar. can't rule over me anymore. Já não mais me governa. I'm no longer guilty. Já não mais sou culpado. I am forgiven. Eu sou perdoado. And one day, Jesus Christ is going to return. Um dia, Jesus vai voltar.
It may not be in my lifetime. Talvez não seja nos meus dias de vida. If it is, He'll take me home to heaven. Se for, Ele vai me levar para o céu. And the issues of the old nature, the sin nature, will be gone forever. Aquelas coisas da velha natureza, da natureza pecaminosa, elas terão desaparecido para sempre. If He doesn't come back right away, Se Ele não vier exatamente agora, and já, I die, e se eu morrer, then the Bible says I'll immediately go and be with the Lord. a Bíblia diz que eu me encontrarei com o Senhor. And I'll never struggle with the sin issue again. E eu nunca mais terei que lutar com estas questões do pecado. Why is that? Por que é assim? Because He's my Savior. Porque Ele é o meu Salvador. And in salvation, He doesn't just forgive people. E na salvação, Ele não apenas perdoa pessoas, He saves people. Ele salva pessoas. He saves people from their sins. Ele salva as pessoas dos seus pecados. Amen. Amém.